A graça e a paz de Jesus Cristo. Vamos agora para mais um vídeo da nossa série Fé e Oração. E o vídeo anterior nós conceituamos a fé. O que é a fé? E eu disse que nesse vídeo agora nós iríamos aprender como fazer a nossa fé crescer. Mas devido à necessidade de muitas pessoas, eu vou precisar gravar esse vídeo também conceituando, explicando o que é a fé, tá? Porque nós expressamos a nossa fé de muitas maneiras, nós podemos expressá-la. E agora eu vou falar aqui algo importantíssimo sobre o conceito de fé, porque muitas pessoas erram nesse conceito, que é uma expectativa correta. A fé deve ter uma expectativa que agrada a Deus. E que expectativa é essa? Fé não é pensamento positivo, mas a fé sempre é positiva. Abraão, quando foi levar Isaac para ser sacrificado, ele tinha uma expectativa que Deus providenciaria o cordeiro. Então ele tinha uma expectativa positiva. Também Abacuque, quando fala, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, não haja animais no pasto, todavia eu me alegrarei no Senhor. Abacuque tinha uma expectativa positiva, porque ele diz assim, porque o Senhor é minha fortaleza, ele me dá pés como os da corça, ele me coloca em lugares altos. Então Abacuque tinha uma expectativa positiva mesmo diante de uma situação adversa, tá? A gente vê também Davi, no Salmo 34, ele diz assim, muitas são as tribulações do justo, mas de todas o Senhor o livra. Então veja que Davi acreditava no livramento. Ele fala também no Salmo 103, ele fala assim, é ele quem perdoa todos os meus pecados e sara todas as minhas enfermidades. Ele enche a minha velhice de bens e renova a minha mocidade como a da águia. No Salmo 23, Davi vai dizer assim, certamente que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão enquanto eu viver, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então veja que a expectativa de Davi era positiva, não era uma expectativa que poderia vir algo ruim da parte de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, tá? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai ver Paulo também no capítulo 1 da segunda carta aos Coríntios, ele fala assim, irmãos, vocês não devem ignorar a tribulação que sobreveio a nós na Ásia. Foi uma tribulação tão forte que nós já tínhamos a sentença de morte, porque nós desesperamos até da própria vida. Aí ele fala assim, mas passamos por isso para confiarmos, crermos no Deus que ressuscita os mortos, o qual nós cremos que ainda nos livrará e continuará a nos livrar de tão grande morte. Então veja que Paulo tinha uma expectativa que Deus continuaria livrando ele de grande morte, tá? Então, exceto a perseguição, o martírio, quando somos uma pessoa se torna um mártir por aquilo que crê, ela dá a vida pela fé, aí sim, isso é promoção, isso agrada a Deus. Agora, se não for por perseguição, você não vai ver na Bíblia fé no sentido de esperar o pior, esperar algo ruim da parte de Deus. Não, a fé ela é positiva. Você, como eu disse, vai ver Abraão, Davi, a Bíblia diz que no capítulo 4 aos Romanos, fala que Abraão não se enfraqueceu na fé. Pelo contrário, ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus, não considerando o seu próprio corpo já amortecido, tampouco o ventre de Sara, que também estava amortecido. Mas ele creu que aquele que prometeu era fiel para cumprir a sua promessa. Capítulo 4 aos Romanos. Então você vê aqui que a fé
é crer na promessa, nas promessas de Deus, tá? Às vezes a pessoa fala assim, não, eu tô com a minha fé forte, a minha fé é muito grande, mas você vê que a ansiedade está dominando a pessoa, o medo, a insegurança, ou ela diz assim, o que acontecer, tudo bem, eu aceito. O pior, mesmo que o pior aconteça, para mim tudo bem, eu creio que essa é a vontade de Deus. Não, pegue tudo que Jesus ensina sobre fé. Você quer aprender sobre fé? Pegue os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e observe tudo que Jesus falou sobre fé. E analise. Você vai ver o que Jesus te ensina sobre fé. Quando no capítulo 5 de Marcos, a filha de Jairo morre, e Jesus está atendendo ali a mulher do fluxo de sangue, e aí alguém da casa de Jairo chega e fala, Jairo, não incomodes mais o mestre, a sua filha já morreu. A Bíblia diz que Jesus, não acudindo a tais palavras, a NVI traz isso, não acudindo a tais palavras, disse para Jairo, não temas, crê somente. E Jesus vai lá e ressuscita a menina. Então, nem mesmo em situações de morte, Jesus não mandou ninguém se conformar com o pior. O pior acontece na vida das pessoas porque as limitações, a ignorância, tá? A nossa demora em crer. Quando Pedro afunda na água lá, começa a caminhar sobre o mar e afunda, Jesus diz, homem de pequena fé, por que duvidou? Quando os discípulos se desesperam dentro do barco com a tempestade, Jesus disse, por que vocês são tão tímidos, ainda não tendes fé? Quando eles não conseguem expulsar o demônio do garoto, e aí Jesus disse para eles, geração má e perversa, até quando eu vou sofrer com vocês? Então Jesus nunca aplaudiu a nossa falta de fé, mas a gente tem que entender quando a nossa fé está fragilizada, quando nós não entendemos ainda o que é fé. Então a gente precisa entender que a nossa fé está num processo de crescimento. E por isso que muitas vezes nós sofremos coisas, tá? Agora, o quanto antes a gente cresce na fé, a gente amadurece na fé, entende o que é fé, mais nós vamos ver curas, milagres, livramentos, salvação das pessoas, libertação de demônios, libertação de vícios, libertação de doenças na mente, quando a nossa fé crescer. E por isso que no próximo vídeo você não pode deixar de estar comigo aqui, porque eu vou ensinar para você o que a Bíblia de fato ensina para nós, como a nossa fé deve crescer. Não deixe de assistir e observe se o que você está pensando e sentindo, se de fato é fé. Mas se não for, saiba que Deus ele é paciente e ele aguarda nós crescermos. O que nós não podemos é nos acomodar na nossa incredulidade e assim Deus não vai poder fazer aquilo que ele quer fazer na nossa vida, tá bom? Então a gente precisa entender o que é fé. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.